Ora então, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e estamos aqui para falar dos livros que eu li em Abril. Em Abril, como vocês podem ver aqui pela minha pilha de livros, eu li 7 livros e vamos tirar o coisa para eu dizer que eu achava piamente, eu acreditava piamente que Abril ia ser o meu pior mês de leituras há muito tempo. Eu achava que ia ser tipo um maio de 2022, eu em 2022 ou em 2023, 2022 ou 2023, houve em maio, eu acho que foi 2023, li 2 livros e um deles foi uma coisa super curtinha, tipo 90 páginas, e o outro foi o Happy Place. E eu andei o mês todo a ler o Happy Place, da Emily Henry. E eu achava mesmo que Abril ia ser tal e qual esse maio, porque eu não conseguia sair da porcaria do livro. Havia um livro, em específico, que eu vou falar dele mais à frente, que eu não conseguia sair dele. Eu estive a ler durante mais 3 semanas e então eu só. Para já, Páscoa, logo ao início do mês, eu só consegui estar em casa e voltar à minha rotina uh, e estar a ler consistentemente. Pá, e a partir do dia 10, dia 11, e isso obviamente já me afetou bastante o mês. E depois eu estava a ler com tanto custo e gostava-me tanto de ler, e eu estava mesmo a pensar: eu não consigo ler nada, eu não consigo ficar agarrada a um livro que seja para me salvar a vida. E então eu achava mesmo que eu tipo, ok, tranquilo, vou ler 2 livros, 3 livros talvez em Abril, tudo certo, vida que segue. Mas depois não sei, as coisas começaram a fluir, eu comecei a estar na minha rotina, comecei a ler. E apesar de eu não ter lido tanto como eu costumo ler, acabei por ler o mesmo número de livros que li no mês passado, que foi 7. E eu acho que 7 é um bom número. É um bom número. Portanto, eu vou começar, obviamente, como vocês podem calcular, este vai ser um vídeo sem spoilers, a menos que vocês não queiram saber mesmo nenhuma informação de todo, mas eu vou dar muito pouca informação sobre cada livro, portanto, é um vídeo sem spoilers. É sempre um vídeo sem spoilers, portanto, não se preocupem. E eu vou começar pela minha leitura, 5 estrelas, para o romance, que eu acho que vai ser o meu romance de 2026. Isto tudo porque eu tenho uma cena que é: todos os anos eu sinto que tenho um único romance. É um romance daquele ano. Em 2024 foi o Not in Love da Ellie Hazelwood. No ano passado foi o Promise Me Sunshine da Cara Bastone. Eu digo-vos que este ano, se não for o Amor Começa Assim, da London Sperry, em inglês acho que é The Passion Project. Mas, se não for este livro, pá, internem-me. Internem-me porque eu já estou passada. Porque este livro foi perfeito. E aconteceu-me várias coisas com este livro que nunca mais me tinha acontecido. E houve uma coisa em específico que eu nunca me tinha acontecido com livro nenhum, que é, eu vi esta capa há uns meses, e eu comecei a lê-lo no Kindle. E eu, pai, não saí do primeiro capítulo, porque a escrita, não estava a funcionar para mim. Notava-se que é uma, não sei, ia dizer que notava-se que era uma escrita muito novata, por ser um primeiro livro, provavelmente, da autora. Pá, mas não estava a ser tudo para mim. Para mim foi, é outro romance de Chacha. Tudo certo. Chacha aqui no sentido pejorativo, no sentido que, pá, não vai acontecer nada de especial, não vou gostar, pá, 2 pessoas a comerem-se, olhem, parabéns, não estou para isto. Nunca mais peguei nele. Até que ele saiu cá em português, a tradução, e pensei, eu amava ter este livro em físico, vou ver se há a versão em inglês mais barata, aquela versão a 12 € dos livros mais pequeninos. Não havia. Há uma versão muito mais, não é muito mais cara, mas há uma versão em inglês que é bem mais cara do que a versão em português. Se calhar porque é a versão, se calhar não é a versão de editora, não faço ideia. Não faço ideia porque é que há uma versão tão mais cara do que em português. E então pensei, tipo, vou ser honesta, eu estava num episódio depressivo e pensei, eu mereço um romance, e comprei este romance. Se eu costumo ler livros físicos ultimamente, não. Se eu costumo ler livros físicos, romances assim, traduzidos em português, também não. E eu não sei porquê. Eu amei esta tradução, eu amei esta escrita, e é tão diferente uh, da minha opinião de ler este livro em inglês especificamente. Eu não sei porquê, eu não sei o que é que a tradutora pôs neste livro. Não sei se foi a minha cabecinha que estava diferente, se estava no outro mindset para ler este livro, mas eu amei ler este livro em português. Não sei o que é que se passou. Amei ler este livro em português. Tanto que eu depois pensei, que eu ainda tinha no Kindle, e pensei, ok, à noite é mais conveniente para mim ler no Kindle porque eu vejo muito mal, sem os óculos, e também pouca luz e isso tudo. E na cama posso ler até com a luz apagada, que está tudo ok. E eu comecei a ler em inglês, no Kindle, e eu li um capítulo, nem meio, não li um capítulo inteiro, li tipo meio capítulo. Pai, não estava de todo a funcionar para mim ler inglês. Que estranho, nunca me tinha acontecido. Pai, este livro é perfeito. Coisas que eu gostei deste livro. Ok, vamos, sem spoilers. Eu gostei, isto pode ser um bocadinho
pode chatear algumas pessoas porque podem não concordar comigo. Porque, apesar de eu sentir que que todos os livros de romance seguem uma fórmula, eu não senti que este livro fosse tão formulaico como a maior parte dos romances que eu li e que eu leio normalmente. Eu senti que este livro, a narrativa deste livro, foi muito mais orgânica, porque o que eu sinto quando narrativas de romance usam umas fórmulas extremamente específicas e depois são todos iguais, todos os livros de romance são iguais, é porque não parece autêntico, não parece espontâneo, a história não parece espontânea. E aqui a história pareceu super orgânica, mesmo quando houve momentos um bocadinho mais clichês na narrativa, fizeram sentido porque estavam bem justificados dentro da história, sabem? E não foi só de, ok, vamos pôr as personagens a fazer isto ou a acontecer-lhes isto porque tem que acontecer porque é assim que funciona a fórmula para este livro bater. E eu amei isso. Amei que o romance focasse também muito, não só no romance em si, no romance destas duas personagens principais, mas também. Perdão, 5 segundos para beber água que eu estou com a garganta seca. Como eu estava a dizer, ele focou-se muito, muito, muito no desenvolvimento das personagens em si, não só do romance em si, o que eu amei, mais até da nossa personagem principal feminina, do que o nosso personagem masculino. Outra coisa que eu amei nestes livros foi o single POV. E eu já percebi, vou ter um rant sobre romance, ok? Vamos juntem-se aqui a mim. Eu demorei muito tempo a entender qual é que era o meu problema com romances de hoje em dia. Os romances mais populares eu leio, eu não sinto nada. E eu tipo, ok, mas eu não estou assim tão morta por dentro. Eu amo o amor, portanto, porquê que os romances não estão a bater da mesma maneira que batiam antes? E eu demorei demasiado tempo a chegar a esta conclusão, mas eu chego à conclusão que a razão pela qual a maior parte dos romances da atualidade não me batem tanto como batiam antigamente é porque muitos desses romances da atualidade, o personagem principal do livro não é a mulher, mas sim o homem. É verdade. É verdade. Eu demorei muito tempo a assimilar essa coisa, porque eu lembro-me de, em 2023, eu estar a ler Off Campus e não estar a entender porque é que a sinopse raramente falava da rapariga principal e porque é que a sinopse punha sempre o grupo dos jogadores de hóquei em primeiro e porque é que falava sempre do jogador de hóquei em si, do gajo e nunca das raparigas. É porque os personagens principais são os homens, não são as mulheres. E basicamente, alguns desses livros tu estás a ler e não é suposto, mas é suposto tu auto-inserires-te nessa história. Obviamente ela é uma personagem feminina principal da mesma, mas a personagem principal, realmente principal, é o homem, e depois tens a mulher que está lá porque tem que estar, e uma grande parte das pessoas depois lê esses romances e auto-insere-se na história como personagem feminina. E realmente quando eu percebi que era um bocado isso, não a parte de haver pessoas que se auto-inserem em histórias, mas a parte de há uma grande parte de livros de romance populares em que o personagem principal da história não é a mulher, mas sim o homem, realmente fez-me total sentido. Porque é que eu não adoro Double POV? Porque eu sempre assumi. Há o Double POV, que é, nós temos a nossa personagem feminina, que é a principal, e depois temos o homem, que é uma adição à história, porque I guess que as pessoas, geralmente as mulheres, fascinam-se a ler o ponto de vista do homem. E depois eu entendi que não. Há uma grande parte das vezes em que o double POV não é para incluir o ponto de vista do homem, mas sim para incluir o ponto de vista da mulher, porque o homem, sendo o personagem principal, ia ter sempre o POV dele. E realmente faz total sentido porque é que, lá está, eu não gosto de maior parte das vezes de double POVs. E este aqui, sendo a personagem principal sendo a rapariga e sendo single POV, perfeito. Eu nunca vou ler um livro de double POV que vai ser tão bom quanto um livro de single POV do ponto de vista da personagem principal feminina. Não vou, de romance, atenção. Não vou. E este livro foi esse o caso. Eu adorei acompanhar o personagem principal. Adorei uma coisa super específica e que eu não vou dar, não é spoiler nenhum, mas eu adorei que eles fossem os dois bastante. A vida que eles levem é uma vida bastante normal, de de jovens adultos na casa dos 20, que é não terem uma vida perfeita, não terem uma vida rigalhaços. Porque muitas das vezes nestes romances também, desculpem, eu odeio estar querer falar deste romance e estar sempre a dizer, tipo, a dar um exemplo de outros romances, mas às vezes não há problemas. Estes romances que eu às vezes leio não têm problemas nenhums. E eles por acaso têm 21 anos e são regalhados e não têm problemas nenhums. Vem morar comigo, eu tenho uma grande casa, e eu levo-te a passear, vamos de férias. Muitas das vezes, eles não são abertamente ricos, mas o dinheiro nunca é um problema na vida daquelas personagens. E vamos ser realistas, o dinheiro é um problema na vida da maior parte das pessoas, especialmente na vida de alguém que está a iniciar agora o seu mercado
a vida no mercado de trabalho, especialmente alguém que se mudou para uma cidade como Nova Iorque, e que está ainda a ambientar-se ao sítio e que está a tentar sobreviver naquela cidade. Portanto, eu amei que eles estavam amei que estavam os dois a viver de uma maneira super normal, a lidar com dificuldades, como toda a gente lida. Adorei, eu percebi-me que eu adorei. Eu não sei se posso dizer isto, porque eu acho que isto não está na sinopse. Isto não está na sinopse, mas adorei o luto. Adorei. É uma coisa que eu já me tenho apercebido ao longo das minhas leituras, é que eu adoro sempre livros com luto. E, por exemplo, o meu livro de romance favorito do ano passado foi o Promise Me Sunshine, também tem luto, é uma grande parte da narrativa da nossa personagem principal, e aqui, igualmente, o luto faz muito parte deste livro. É um luto que eu nunca tinha lido bem, nunca tinha lido sobre, não é bem, eu nunca tinha lido sobre, mas gostei muito, pá, amei este livro. Eu fui com muito pouca informação e foi a melhor cena de sempre, porque eu não tive spoilers nenhums, não tive nada, e gostei muito da tradução, pá, adorei estas personagens principais, amei. Pá, para mim foi perfeito, e amei, eu tenho estado a perceber-me que eu gosto de livros com cenas explícitas, mas não gosto de livros eróticos porque me aborrece. Este livro não é um livro propriamente sem nenhuma cena explícita, tem algumas cenas explícitas, mas são explícitas que a vê e não são demasiadas. E eu amei, amei. Porque para mim, quando eu estou a ler um livro de romance de dois adultos, para mim faz-me total sentido ter essa parte no romance em si, porque faz parte da vida. Quer as pessoas queiram ou não, é uma parte, não é a grande parte, uma grande fatia do romance, mas é uma grande fatia do romance entre duas pessoas, que eu acho que faz total sentido quererem pôr em livros, mas quando é em demasia ou quando é feito de uma maneira muito erótica, para mim não é de não é de ser púdica, é aborrecido. Para mim é super aborrecido, pá, não dá para mim. E aqui acho que teve um espetáculo. Teve um espetáculo, teve QB, amei. Continuando na onda de romances, eu disse que eu queria ler o Just Friends, da Hailey Femme, no início deste mês, quando eu fiz a minha TBR para a primavera, porque eu queria perceber qual é que era a cena com este livro, queria mesmo entender. E é do tipo, este livro é totalmente esquecível, atenção, eu li este livro no início do mês, eu já não me lembro muito bem de algumas coisas, eu lembro-me do que é que eu senti. Eu senti que este livro não é necessariamente um mau livro. Eu acho que este livro é tipo um livro da Colleen Hoover. São bons quando nós não lemos quase nenhum romance em si. Este vai ser o nosso primeiro romance, um dos nossos primeiros romances. Eu já depois de estar tantos anos a ler, e muitos desses anos serem passados a ler romances, sabem? Tipo, há coisas, lá está, há fórmulas que os autores usam para escrever romances que muitas vezes, eu nunca sei dizer, muitas das vezes para mim só torna a história pouco fluida, basicamente. E aqui foi um bocado esse o caso, são clichês atrás de clichês, na cena de, pá, as personagens encontram-se porque sim, hum, não sei, é muito meh. Tipo, há uma coisa que acontece neste livro que supostamente devia ser super impactante para a personagem principal, mas que foi impactante durante 2 ou 3 capítulos e depois bola para a frente. Depois é também daqueles livros e daqueles romances. Por isso é que eu digo que é muito bom para quem nunca leu nenhum, porque eu não acho que ele esteja necessariamente mal escrito, mas também não é uma escrita assim, incrível. Mas é daqueles romances que, pá, todos os problemas são resolvidos muito rapidamente. Há um problema gigante, já não há. Há uma coisa gigante a acontecer, super triste, já não há. Há uma má comunicação entre dois personagens que afetou anos de relação, já não há, sabem? É assim uma. É muito pouco complexo. Vou ser honesta, é muito pouco complexo. Ele não tem cenas explícitas, caso vocês estejam a questionar. Não tem cenas explícitas. Hum, é, sabem? É um meh. É um meh. E ele é muito esquecível. E é o quê? Lá está. Se vocês já leram mais do que 4 romances na vossa vida, este livro não vos vai trazer nada de novo. Pelo contrário. Depois li Model Home, de River Solomon, que eu anteriormente acho que disse do e dei. Não é correto, porque é um autor não binário e eu só fiquei a saber quando acabei de ler este livro. E tal como o autor. Eu não. Autor? Autor? Não sei. Mas, tal como River Solomon, o
a personagem principal deste livro é uma pessoa não binária. E eu nunca tinha lido nada com alguém não binário sendo a personagem principal. Eu acho que só tinha lido sendo personagens secundárias, acho eu. Ou se calhar nem isso. Se calhar nem isso. Estava a tentar lembrar. Eu tenho ideia que sim, mas não sei. Não consigo falar com propriedade porque eu não me estou a lembrar. É um livro de terror com uma casa assombrada, ou que supostamente existe uma casa assombrada, mas vocês nunca entendem muito bem, até certo ponto, o que é que realmente está a acontecer naquela casa. É um livro de terror sobre racismo. É daqueles livros que ainda estou a processar. Porque há muitas camadas de coisas que eu não. Que eu ainda não entendi bem, porque ainda não pensei muito neste livro. Há uma. Eu sinto que ao falar isto, eu vou dizer que eu vou falar com spoilers, eu não quero, portanto, eu vou tentar ser muito cuidadosa com as minhas palavras, mas há uma coisa que acontece neste livro que eu odeio, é tipo o meu pet peeve com livros de terror com casas assombradas. Há uma coisa que acontece neste livro que eu sinto que essa coisa que acontece neste livro dá mais valor ao livro em si. No entanto, é uma coisa que eu odeio em livros de terror normalmente. E eu odiei aqui. E se calhar não dei mais pontuações de livro por causa disso em específico. Mas eu sinto que estar a justificar a minha baixa pontuação, e a minha baixa pontuação é tipo 4 estrelas, portanto ainda é alta, mas justificar isso com essa cena, eu dizer que pá, aconteceu isto e eu não gosto disto aqui, é tipo o meu pet peeve em livros de terror com casas assombradas. Sinto que tira um bocado de valor à história, porque eu acho que esse evento na narrativa é importante para literalmente para o objetivo principal do livro, ou um dos objetivos principais. Uma coisa que eu também gostei foi ler sobre uma personagem principal não binária. E gostei da minha confusão, porque nunca nos é explicado, tintim por tintim, o que é. Nós acompanhamos esta personagem principal durante em algumas partes da infância e depois na vida adulta. Então, a minha confusão a tentar perceber, ok, mas isto é um rapaz, é uma rapariga. A minha confusão inicial, porque eu não estava a perceber, eu não li, em nada disso diz na sinopse, eu acho que isso é ainda mais incrível, que é do género, tem a representatividade, mas não está in your face, não está. Tipo, o livro não precisa disso para ser super interessante e para ter pessoas a ler. Eu sinto que muitas das vezes, se calhar vou ser um bocado incorreta naquilo que vou dizer, mas muitas vezes os autores parecem que se aproveitam um bocadinho da cena da representatividade e às vezes eles não querem bem saber das coisas que estão a representar nos seus livros, simplesmente estão a representá-las porque querem ter mais audiência. No entanto, eu aqui, dá perfeitamente para sentir que isto vem de um fundo de verdade e que realmente eu acho que o próprio autor ser uma pessoa não. Estão a ver? Ele dizer o próprio autor já me está a contradizer, mas eu não sei o que é que eu ia dizer. Eu sei que não é assim que funciona, mas na minha cabeça, quando eu uso pronomes masculinos, engloba toda a gente e não homens. Estão a perceber? Enquanto se eu usar, eu sei que lá está, é aprender português one-on-one, é assim que nós aprendemos na escola. Muita gente pode dizer que está correto, muita gente pode dizer que está errado, mas no entanto é assim que eu aprendi e não sei dizer de outra maneira. Portanto, eu vou usar os pronomes masculinos porque eu não sei o que usar para dizer o autor, a autora. Portanto, eu acho que o próprio autor passar por isso nota-se na personagem principal e em como ele escreveu a personagem principal. E definitivamente eu gostei muito de acompanhar uma personagem não binária porque nunca tinha acompanhado e eu própria estava a perder na maionese, deu-me piada. E quando uma pessoa aceita e percebe, não aceita, mas percebe o que é que está a acontecer, eu tipo, ok, agora já entendo. Agora faz todo o sentido. E como eu não tenho pessoas no meu círculo próximo que sejam pessoas não binárias, eu nunca tive contacto, nem não direto, nem indiretamente, com pessoas não binárias. E então, livros e narrativas assim, com pessoas não binárias, acaba por ser o meu contacto mais próximo que eu tenho com esta realidade e que eu tenho com esta não binariedade. E é muito interessante. Achei muito interessante é o que eu tenho a dizer. No entanto, como livro de terror, não é incrível. Pronto, vou pôr assim. Agora passando para outro livro de terror que eu genuinamente achei que fosse ser um 5 estrelas e teve quase, foi um bocadinho assim, foi um bocadinho assim que não foi, que é o Starved Acre, do Andrew Michaels Earley, que nós temos uma família, um casal
que eles tinham um filho de 5 anos e esse filho morreu. E eles estão a fazer o luto, cada um à sua maneira, e a mulher do casal está claramente a pensar, não é mais mal, mas está num estado muito mais depressivo do que o homem do casal, apesar de ambos estarem a sofrer, sofrem ambos de maneiras diferentes. E esta mulher está praticamente em estado vegetativo, devido à depressão e devido à culpa, e um dia a irmã dela chega lá à casa para ajudar a tirar daquele estado, pelo menos tirá-la de casa, irem dar caminhadas, estarem as duas a conversar, até porque este evento já aconteceu há alguns meses, a morte do filho dele já aconteceu há alguns meses, e nós então também acabamos por perceber, tanto na sinopse como muito cedo na história, que a nossa personagem feminina acabou por entrar em contacto com um tipo de culto que não é propriamente um culto de fazer as pessoas regressar à vida através de rituais, mas é um culto que faz uma espécie de ritual para te pôr em contacto, mais ou menos, com a presença do espírito que ainda está em tua casa. E a nossa personagem feminina acha mesmo que o espírito do rapaz, do miúdo, do filho dela, ainda está naquela casa porque ela consegue sentir, e então ela convida esse culto para vir fazer um ritual em casa dela e ficarem lá uns tempos, um, uns dias depois do ritual. O nosso marido, o nosso personagem principal masculino, ele não acha muita piada a isso. Ele é cético, ele então tenta demover a mulher de fazer isto, mas a verdade é que isto acaba por acontecer. E a partir daí coisas começam a acontecer tanto a ela como ao marido. Temos uma mudança de comportamento do 8 para 80 dela e pá, coisas muito maradas começam a acontecer. E o meu problema com este livro foi o facto de faltarem pá, 15 páginas para o livro acabar e eu parecer que vou no meio da história. Ainda nada foi fechado, ainda nada me foi explicado. E eu entendo a cena dos finais abertos, eu amo finais abertos, ok? Mas é que aqui nada estava explicado, nada estava fechado. Foi levantada imensas plotlines de diversas coisas que depois nunca mais foram abordadas. E eu senti, embora eu acho que isso tenha sido propositado do autor, eu senti falta, sabem? Eu senti falta de alguma dessas coisas serem fechadas e eu não senti que nada foi bem fechado. Ao mesmo tempo que se calhar não era esse o objetivo do livro. O objetivo da narrativa nunca era fechar esses temas, mas sim fechar o tema central do luto e falar sobre o tema central do luto de um filho, e efetivamente isso conseguiram. No entanto, eu senti falta de coisas, senti falta de explicações. E eu não precisava de uma explicação super detalhada, nem de uma coisa super explícita, mas alguma coisa, sabe? Alguma coisa. E não senti. E não tive. Mas pronto, foi ok. Eu gostei muito desta jornada e gostei muito deste livro, mas não é perfeito. Agora vou falar do livro que teve-me acompanhado durante 3 semanas, que é o This Woven Kingdom This Woven Kingdom da Tahera Mafi, desculpem. Eu gostei deste livro. Atenção, eu gostei deste livro, mas eu demorei tantos dias a ler este livro, que não é brincadeira. E eu, sinceramente, aí na terceira semana que eu ainda estava a ler, eu já estava um bocado farta desta história, farta destas personagens, porque nada andava para a frente e eu estava-me a irritar. Eu tinha que estar constantemente a relembrar-me de que isto é uma série com vários livros, não é um standalone. Mas irritou-me um bocadinho, não vou mentir. Se eu gostei deste livro, gostei. Eu gostei das personagens, gostei da história. Se eu me vejo a continuar esta série, se alguém me oferecesse o livro, era daqueles livros que eu se calhar eventualmente iria ler. Agora, eu comprar o livro porque estou super entusiasmada para saber o que é que esta história me traz mais para a frente, provavelmente não. Provavelmente não. Só porque há tantas outras séries de fantasia que eu quero ler, há tantas outras coisas de fantasia que eu quero pegar, que isto acaba por passar um bocado para segundo plano, e depois para terceiro, depois para quarto, porque lá está, não a odiei, eu dei-lhe um 4 estrelas, não a odiei, mas também não fiquei super apaixonada. Mas pronto, é um bocado um meh. Depois tenho um dos piorzinhos, deste mês. Temos então o livro da Javier Jimenez, o Part of Your World, que eu estava a amar este livro. Eu lembro-me de estar a falar com uma amiga minha e a dizer-lhe, tipo, este livro tem tudo o que eu odeio em romances e eu, por alguma razão, estou a amar. Este livro tem Double POV, que eu não adoro. Este livro tem Small Town versus cidade.
e as pessoas da small town dão-se todas bem, são todas super camponhas, e o rapaz, tipo, trabalha com madeira e com as mãos, porque ele é da aldeia, claro. Um, e ela é tipo uma ricalhaça da cidade e veste super bem, e ali mais ninguém se veste bem, sabem? Essa dualidade que me irrita profundamente. Tem age gap, apesar de não ser um age gap enorme, nós temos um age gap de 10 anos em que o personagem masculino tem 28 e a personagem feminina tem 38. Tudo o que eu não adoro em livros. E eu, somehow, estava a fazer funcionar e estava a gostar. Mas este livro torna-se tão, tão, tão secante. Tão secante. Maioritariamente porque eu quero dizer que 80% destes diálogos, destas personagens, é sobre sexo e são tão aborrecidos. É do género. Eu entendo que os livros da Abby Emanuel não tenham cenas sexuais explícitas, e acho que é um dos pontos que mais pessoas apontam aos livros dela de positivo, é não terem cenas sexuais explícitas e mesmo assim serem romances adultos. Olha, mas preferia que tivesse uma cena sexual explícita e eles, dos personagens, se calassem todos com sexo, porque eu já não aguentava conversas, eu chamo-lhe conversas da peixota, porque não me entregaram nada. Era uma seca, eu não gostei. E quanto mais o livro avançava, menos eu me importava, e quanto mais o livro avançava, mais as conversas eram secantes. E ela, tipo, tens quase 40 anos, amiga. Tens quase 40 anos. Eu entendo, e eu sou empática com todos os problemas que tu tens na tua vida, e com a tua família, e com o teu estado atual de pré-divórcio, pós-divórcio. Tipo, eu sou completamente empática contigo, amiga, mas por favor, para. Para e decide por ti. Caga, olha, já dizia, o Sweatband Gang, caga nas tuas amigas, caga no teu pai, caga no teu ex-marido. Pá, tens quase 40 anos, agarra a tua vida, amor. Demorou. Demorou. Eu já tinha lido um livro da Abby Emanuel, o Just for the Summer, que eu ainda gostei um bocadinho mais do que este. Epá, mas eu chego à conclusão que Abby Emanuel não é para mim. Acho uma seca, acho formulaico. Acho que são todos os livros um bocado mais do mesmo. Desculpem. Desculpem, eu sei que há imensos fãs dela e imensas pessoas que amam os livros dela. Eu não sou uma delas. Mas é mais do mesmo. E não num bom sentido. Sabem? Não num bom sentido. É mais do mesmo num mau sentido. Eu não gostei, porque achei extremamente secante e mais do mesmo. E por fim temos um livro que eu não esperava ler este mês. Eu não esperava ler este livro tão cedo, porque é um livro de contos da Bora Chang, o The Midnight Timetable. Timetable? The Midnight Timetable. Porque eu impus uma regra a mim mesma que é, independentemente se eu tenha lido muito ou se eu tenha lido pouco, independentemente do que eu esteja a ler no momento, todos os dias, porque eu tenho alguns livros de contos que eu vou adiando a leitura porque eu não amo contos, pronto. Mas todos os dias eu tenho que ler um conto de algum livro antes de me deitar para dormir, antes de ir dormir, qualquer coisa assim. Porque às vezes os contos têm tipo 30, 40 páginas, não são coisas gigantes, e é uma coisa que eu começo e acabo ali, ou seja, não levo para a rua, não estou com o meu pensamento preso àquela história. E mesmo que eu não tenha lido nada durante o dia, vou sempre ler alguma coisa antes de dormir, e mesmo que eu tenha lido imenso durante o dia, posso na mesma ler uma short story antes de dormir. E então, com isso, eu peguei neste livro da Barbara Chang, que eu já tinha lido o Cursed Bunny, e eu não tinha amado o Cursed Bunny. Eu tinha gostado, mas novamente, eu não sou de short stories, eu não adoro. E a maneira como eu li o Cursed Bunny foi totalmente diferente da maneira como eu li o The Midnight Timetable. Porque basicamente o Cursed Bunny eu li todo de seguida, e este aqui eu fui lendo durante alguns dias, e ele depois ficou tão viciante que eu no último dia li 3 contos porque eles estavam tão bons. E basicamente, para não dar spoilers de cada conto, neste livro nós vamos acompanhar contos diferentes que não estão. A história em si não está interligada entre. A maior parte das vezes não está interligada entre contos, no entanto, há sempre uma ligação entre eles porque são sempre. Ou é a nossa personagem principal que está a ouvir este conto da sua chefe, ou calha sempre em conversa naquela empresa. Basicamente, nós temos uma. Aquilo não é bem. Nós nunca percebemos bem o que é que aquilo é, mas é basicamente uma espécie de empresa, de armazém, de prédio, que tem vários andares em que estas pessoas trabalham, a nossa personagem principal incluída, e há vários quartos nesta empresa, neste prédio, há vários quartos, e os quartos têm uma razão, desculpa, eu ia spoiler. Os quartos têm uma razão específica, mas nós só começamos a entender um bocadinho mais para a frente o que é, e nós só no final é que percebemos o que é aquele prédio e o que é aquela empresa. Mas basicamente as histórias em si dos contos não têm bem ligação entre elas,
mas nós acabamos sempre por ver uma ou duas ligações entre que liga todos os contos, porque lá está, ou é a nossa personagem principal que está a ouvir a história, ou é a nossa personagem principal que está a ler um livro, ou anda tudo muito à volta de o tempo em que a nossa personagem principal, esta pessoa que trabalha nesta coisa, está a trabalhar durante a noite naquele prédio. E o primeiro conto é da perspectiva dele, nós nunca entendemos muito bem, mas depois os outros já são de outros personagens completamente diferentes. E o próprio primeiro conto também não é só da perspectiva da nossa personagem principal. Mas eu gostei, este livro é um dos melhores livros de short stories que eu já li, especialmente porque, isto eu não especifiquei, mas é só histórias de fantasmas. E eu amei, 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 tipo, adoro uma boa short story de terror para dormir como deve ser à noite. Eu agora não tenho ficado tão assustada e tenho dormido bem mesmo a ler terror antes de dormir. Portanto, eu recomendo muito, se vocês gostam de terror, de darem uma oportunidade a este livro de short stories em específico, porque na minha opinião ainda é melhor do que o Cursed Bunny. E o Cursed Bunny já é um livro muito popular e muito bom. Portanto, olhem, foram estas as minhas leituras do mês de Abril. Esperem que eu quero levantar. Foram estas as minhas leituras do mês de Abril. Ai, já está-me a cair tudo, tenho zero jeito para isto. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar like, subscrever cenas e nós vemos então no próximo vídeo.